Amados irmãos aqui do Brasil e do mundo, muito boa tarde, na paz de Deus que excede todo o entendimento. Quero trazer uma palavra de Deus ao vosso coração, que está no livro de Romanos. Romanos, abra a sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 12, se for possível. Vamos estar vendo alguma coisinha boa aqui da parte de Deus, na instrumentalidade do apóstolo Paulo. Aquele homem que foi chamado direto, não foi discípulo, não foi discípulo, não andou com Jesus, mas foi chamado direto pelo próprio Cristo e separado para apóstolo. Romanos 12, verso 1, ele disse: rogo, irmãos, quer dizer, que pedido, rogo, irmãos, que apresenteis os vossos corpos santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não conformeis com este mundo, mas esforçai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais perceber a boa e perfeita vontade de Deus para convosco. O que define o nosso futuro, a nossa vida, são os pensamentos que vêm sobre a nossa mente. Se eles forem bons e nós obedecer, seremos vitoriosos. Se for pensamento, como a Bíblia diz, que são milhares e milhares de pensamentos, o coração do homem maquina, porém da boca de Deus a resposta. Então, se não for benigno, se não for bendito, nós perecemos. Por esse motivo, o apóstolo Paulo se preocupava a ensinar esta palavra, para nós se esforçar. Ele rogou pela compaixão de Deus que nós viéssemos apresentar o nosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional? Um culto com precisão. Um culto que quando alguém entra na casa do Senhor, ele já sai de casa adorando, pedindo a Deus graça para que nada impeça dele adorar a Deus. Chegando lá não tem outro assunto nessa hora e meia, 2 horas. É só orar, ouvir a palavra de Deus, glorificar o nome do Senhor, porque aquele tempo ele está baseado em Eclesiastes 3, que diz que há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Então isso é um culto com precisão. Então lá ele vai ouvir a palavra, vai orar, e o Espírito Santo vai se encarregar de abrir a mente dele, abrir a mente dela, e vai esclarecer qual é a vontade de Deus para com ele, para com ela, que muitas vezes não é o que nós estávamos pensando de agir. Aí vamos perceber qual é a boa e perfeita vontade de Deus para conosco, louvado seja Deus. A nossa mente ela será cuidada, ela será tratada, ela será abençoada pela ação do Espírito Santo, a força máxima de Deus que veio aqui para a terra para guiar a igreja, louvado seja Deus. Nós sabemos que o maior inimigo que todos os homens têm não é Satanás, é a natureza humana, é o eco do homem. Eu tenho razão, eu estou na minha razão, aqui quem manda é eu vou fazer assim e assim. E acabamos perecendo, abrindo legalidade para que aí o Satanás entre e trabalhe. E aí o homem começa só andando, achando que está certo, quando muitas vezes precisamos parar. Tem hora que temos que parar, se possível for, ficar até reservado, sem ninguém, só a gente e Deus, e pedir: Senhor, abra a minha mente, para que eu possa perceber qual é a tua vontade para comigo. Aí você vai entender que a vontade de Deus, as bênçãos de Deus, enriquece e não acrescenta dores. Então essa dor que você não está aguentando mais, é porque está fazendo o que você quer, o que eu quero. Não foi isso que Paulo entendeu. Ele entendeu depois que ele teve aquele espinho na carne, que muito lhe atormentava com dores. E ele disse que parecia ser um enviado de Satanás para lhe dar bufetada. Mas com certeza, ele pedindo a Deus, orando, o Senhor Jesus esclareceu: Paulo, a minha graça te basta. Só o que eu preciso, só o que você precisa para vencer é a graça de Deus. E a graça de Deus não se recebe conversando muito, não se recebe pagando mal com mal, mas a graça de Deus se recebe pagando o mal como bem, como diz Romanos mesmo, 12, 21. Não
pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença fazendo o bem. Glória a Deus. Quando nós olhamos também para Romanos, capítulo 12, verso 8, aquele que tem autoridade, use a sua autoridade com muita inteligência. Porque o que se vê hoje, irmãos, nas autoridades do mundo, aqui no Brasil, é usar de abuso da autoridade que ele tem, e a justiça fica tropeçando nos tribunais, e o que prevalece é a injustiça, a perversidade e a maldade, porque ele está fazendo abuso da autoridade que ele tem. Será que isso é só no mundo? Nas igrejas. Tem pessoas que são consagrados a presbítero, evangelista ou pastor, e eles acham que foram consagrados para massacrar os outros, para mandar e desmandar. A igreja tem dom, a igreja de Jesus Cristo. Quem receber essa autoridade eclesiástica, use com muito cuidado. E para isso chegar a nós, precisamos obedecer o que disse Paulo. Aleluia. Não conformeis com este mundo, mas esforçai-vos pela renovação da vosso entendimento, da vossa mente, para que possam perceber qual seja a boa e perfeita vontade de Deus para convosco. Um abraço a todos em Cristo Jesus.